Capítulo 16. Havia uma questão que interessava mais a Anne ao retornar à família do que saber se o Sr. Elliot estava apaixonado por Elizabeth. Se seu pai não estava apaixonado pela Sra. Clay. E depois de passar algumas poucas horas em casa, estava longe de se sentir tranquila quanto a isso. Ao descer para o café na manhã seguinte, descobriu que aquela senhora manifestara com muito decoro e muita insinceridade a intenção de deixá-los. Podia imaginar a Sra. Clay dizendo que, agora que a senhorita Anne chegou, não posso absolutamente considerar-me bem-vinda, pois Elizabeth estava respondendo uma espécie de sussurro que isso não é razão nenhuma. Na verdade, eu lhe garanto que não sinto isso. Ela não é nada para mim comparado a você. E chegou bem a tempo de ouvir o pai dizer: minha querida senhora, isso não pode ser. Até agora a senhora não viu nada de Bath. Esteve aqui só para ser útil. Não deve fugir de nós agora. Deve ficar para ser apresentada à senhora Wallis, a linda senhora Wallis. Para um espírito fino como o seu, sei muito bem que a visão da beleza é um real prazer. Sua voz e sua expressão demonstravam tamanha sinceridade que Anne não se surpreendeu em ver a Sra. Clay lançar um rápido olhar a Elizabeth e a ela. O rosto dela talvez exprimisse certa circunspecção, mas o elogio do espírito fino não pareceu causar nenhuma impressão em sua irmã, e a Sra. Clay teve de ceder àquela dupla insistência e prometeu ficar. Na mesma manhã, calhou de Anne e seu pai ficarem a sós. Ele começou a cumprimentá-la pelo bom aspecto. Achou-a menos magra de corpo e de rosto, com a pele a tez muito melhor, mais clara, mais fresca. Está usando algum produto em especial? Não, nada. Só Gowland, imaginou ele. Não, nada mesmo. Ah! Ele ficou surpreso com aquilo e acrescentou: certamente você não tem nada melhor a fazer do que continuar a ser como é. Você está bem e isso basta. Ou então eu recomendaria a Gowland, o uso constante de Gowland durante a primavera. A Sra. Clay tem usado Gowland, a meu conselho, e você pode notar o que ele fez por ela. Pode ver que ele acabou com as sardas. Se Elizabeth tivesse ouvido aquilo, tal elogio pessoal talvez a tivesse impressionado, sobretudo por não parecer a Anne que as sardas tivessem diminuído. Mas tudo deveria ser entregue ao acaso. O mal de um casamento teria sido muito menor se Elizabeth também se casasse. Quanto a ela mesma, sempre poderia governar uma casa juntamente com Lady Russell. A mente calma e as maneiras polidas de Lady Russell foram postas à prova quanto a isso.
em suas visitas a Camden Place. Ver a senhora Clay gozar de tantos favores e Anne tão desdenhada era para ela uma perpétua provocação, e a vexava igualmente quando não estava lá, tanto quanto alguém em Bath que bebe a água, compra todas as novas publicações e tem um número enorme de conhecidos, possa ter tempo para vexar-se. À medida que conhecia mais o Sr. Elliot, ela ia tornando-se mais caridosa ou mais indiferente com os outros. Suas maneiras eram uma recomendação imediata e, ao conversar com ele, descobriu uma solidez que fundamentava tão fortemente o superficial que, a princípio, esteve a ponto de exclamar, como contou a Anne: "É possível que esse seja o Sr. Elliot?" E não podia honestamente imaginar um homem mais amável ou estimável. Tudo se unia nele: boa inteligência, opiniões corretas, conhecimento do mundo e um coração afetuoso. Tinha profundos sentimentos de apego e honra familiares. Sem orgulho ou fraqueza, vivia com a generosidade de um homem muito rico, sem ostentação. Seguia o seu próprio juízo nas questões essenciais, sem desafiar a opinião pública em nenhum ponto de decoro público. Era equilibrado, respeitoso, moderado, sincero, nunca se deixava dominar pelo humor ou pelo egoísmo, que se imaginava um sentimento forte, e tinha sensibilidade para o que é amável e agradável, e o apreço por todas as felicidades da vida doméstica, o que as naturezas do entusiasmo fantasioso e agitação violenta raramente possuem de fato. Ela estava certa de que ele não fora feliz no casamento. O coronel Wallis disse isso, e Lady Russell ouviu, mas não fora tão infeliz a ponto de amargurar seu espírito, nem ela logo começou a suspeitar de impedir que pensasse num segundo casamento. Sua satisfação com o Sr. Elliot superou toda a sua aversão pela Sra. Clay. Já fazia alguns anos que Anne começara a aprender que ela e sua excelente amiga por vezes pensavam diferente, e não a surpreendeu, portanto, que Lady Russell não visse nada de suspeito ou incoerente, nada que exigisse outros motivos além do alegado grande desejo de uma reconciliação por parte do Sr. Elliot. Na opinião de Lady Russell, era perfeitamente natural que o Sr. Elliot, em plena maturidade, visse naquilo um objeto muito desejável e, de um modo geral, algo que lhe daria a aprovação de todas as pessoas sensatas: manter boas relações com o chefe da família, a coisa mais simples do mundo, a ação do tempo sobre uma mente naturalmente lúcida, que cometera um erro quando muito jovem. Anne, porém, ousou rir daquilo e, por fim, mencionou a palavra Elizabeth. Lady Russell ouviu e olhou, e deu somente essa prudente resposta: Elizabeth, muito bem, o tempo dirá. Era uma referência ao futuro, a que Anne, depois de refletir um pouco,
percebeu dever submeter-se. Não podia asseverar nada no momento. Naquela casa, Elizabeth tinha de ser a primeira, e estava tão acostumado a ser objeto de obséquio geral, enquanto senhorita Elliot, que qualquer atenção particular a outra pessoa parecia quase impossível. Cumpre lembrar também que o Sr. Elliot enviuvara havia menos de 7 meses. Uma pequena procrastinação de sua parte era muito perdoável. Na verdade, Anne não podia ver a fita de crepe ao redor de seu chapéu sem temer que fosse ela a pessoa indesculpável ao atribuir a ele tais imaginações, pois, embora o casamento dele não houvesse sido muito feliz, se prolongara por tantos anos que ela não conseguia compreender um esquecimento muito rápido da terrível impressão deixada por sua dissolução. Fosse qual fosse o fim da história, ele era, sem nenhuma dúvida, o mais agradável dos conhecidos da família em Bath. Não via ela ninguém que pudesse rivalizar com ele, e era um grande prazer conversar, vez por outra, com o Sr. Elliot acerca de Lyme, que ele parecia, tanto quanto ela, desejar vivamente tornar a ver, e ver com mais vagar. Falaram muitas vezes dos pormenores do primeiro encontro. Ele deu a entender que olhara para ela com certa intensidade. Ela bem sabia que era verdade e se lembrava também do olhar de outra pessoa. Eles nem sempre concordavam. Ela via o apreço dele pela condição social e pelo parentesco era maior do que o dela. Não foi por mera complacência, mas por amor à causa, que ele participou profundamente das preocupações do pai e da irmã com um assunto que ela acreditava indigno deles. Certa manhã, o jornal de Bath anunciou a chegada da viúva viscondessa Dalrymple e de sua filha, a excelentíssima senhorita Carteret, e toda a tranquilidade do número de Camden Place desapareceu por muitos dias, pois os Dalrymple, o que na opinião de Anne era uma desgraça, eram primos dos Elliot, e a agonia era saber como se apresentarem adequadamente. Anne jamais vira antes o pai e a irmã em contato com a nobreza, e tinha de admitir que estava decepcionada. Esperava mais da alta ideia que eles faziam de sua situação na vida, e se viu obrigada a desejar algo que jamais previra, que eles demonstrassem mais orgulho, pois nossas primas, Lady Dalrymple e senhorita Carteret, nossas primas, as Dalrymple, eram expressões que soavam em seus ouvidos o dia inteiro. Sir Walter estivera uma vez na presença do falecido Visconde, mas nunca havia visto ninguém do resto da família, e as dificuldades do caso vinham de ter havido uma interrupção de toda troca de correspondência por meio de cartas de cerimônia desde a morte do dito Visconde.
quando, em consequência de uma grave doença contraída por Sir Walter na mesma época, Kellynch cometera uma infeliz omissão. Não enviara nenhuma carta de condolências à Irlanda, e o pecador provou de sua própria negligência, pois quando a pobre Lady Elliot faleceu, não foi recebida nenhuma carta de condolências em Kellynch, e por conseguinte, haviam razões até demais para temer que os Dalrymple consideravam rompidas as relações. A questão era como resolver o espinhoso caso e serem de novo admitidos como primos. Era uma questão que, de um modo mais racional, nem Lady Russell nem o Sr. Elliot julgavam irrelevantes. Sempre vale a pena preservar os laços de família. Sempre vale a pena buscar a boa companhia. Lady Dalrymple alugara uma casa por 3 meses em Laura Place e ali passaria a viver em alto estilo. Estivera em Bath no ano anterior e Lady Russell ouvira falar que se tratava de uma mulher encantadora. Era muito desejável que os laços fossem reatados, se fosse possível, sem comprometimento da dignidade por parte dos Elliot. Sir Walter, porém, preferiu agir ao seu modo e, por fim, escreveu à excelentíssima prima uma belíssima carta com amplas explicações, muitos remorsos e súplicas. Nem Lady Russell, nem o Sr. Elliot puderam admirar a carta. Esta, porém, atingiu todos os seus objetivos, obtendo como resposta 3 linhas rabiscadas pela viscondessa viúva. Estava muito honrada e ficaria muito contente em conhecê-los. A parte espinhosa do caso estava encerrada. Começavam as delícias. Foram visitar Laura Place, receberam os cartões da viscondessa viúva e da excelentíssima senhorita Carteret para serem ostentados no lugar de maior visibilidade e falavam a todos de nossas primas de Laura Place, nossas primas, Lady Dalrymple e senhorita Carteret. Anne estava envergonhada. Se Lady Dalrymple e sua filha se tivessem mostrado muito amáveis, ainda assim ela se envergonharia da agitação provocada por elas. Mas não foi o caso. Não havia nenhuma superioridade de maneiras, de educação ou de inteligência. Lady Dalrymple conseguira a fama de mulher encantadora porque tinha um sorriso e uma resposta educada para todos. A senhorita Carteret, que tinha ainda menos a dizer, era tão feia e esquisita que jamais seria tolerada em Camden Place, a não ser pelo berço. Lady Russell confessou que esperava mais, mas mesmo assim era uma relação que valia a pena ter. E quando Anne ousou dar a sua opinião sobre elas, o Sr. Elliot, ele concordou que elas nada eram por si mesmas, mas insistiu em que, como relações de família, como boa companhia, como pessoas que podiam atrair mais boa companhia, tinham o seu valor. Anne sorriu e disse: minha ideia de boa companhia, Sr. Elliot, é a companhia de gente inteligente e bem informada, que sabe conversar. É isso que eu chamo de boa companhia.
Você se engana, disse ele delicadamente. Essa não é a boa companhia, essa é a melhor companhia. A boa companhia exige apenas berço, educação e boas maneiras, e com relação à educação, não é muito exigente. Berço e boas maneiras são o essencial, mas um pouco de cultura não é de modo algum perigoso para a boa companhia. Ao contrário, cairia muito bem. Minha prima N balançou a cabeça. Ela não está satisfeita. É difícil de contentar. Minha querida prima, sentando-se ao lado dela, você tem mais direito a ser difícil do que quase todas as outras mulheres que conheço. Mas será que isso é aconselhável? Vai fazer você feliz? Não seria mais sábio aceitar a companhia das boas senhoras de Laura Place e apreciar ao máximo todas as vantagens do relacionamento? Pode ter certeza de que elas terão trânsito na mais alta sociedade de Bath nesse inverno. E como nobreza é nobreza, ser parentes delas será bastante útil para estabelecer a sua família. Nossa família, permita-me dizer, naquele nível de consideração que todos almejamos. É verdade, suspirou N. Todos saberão que elas são nossas parentas. E então, recompondo-se e não querendo receber uma resposta, acrescentou: eu acho que com certeza se empenharão demais para conseguir esse relacionamento. Imagino, sorrindo, que eu tenha mais orgulho do que todos vocês, mas confesso que me sinto humilhada ao ver que nos esforçamos tanto para obter o reconhecimento do parentesco, que é, sem dúvida, completamente indiferente para elas. Perdão, querida prima, você está sendo injusta com seus próprios direitos. Em Londres, em seu atual modo de vida tranquilo, talvez seja como você diz, mas em Bath, Sir Walter Elliot e sua família serão sempre dignos de ser apresentados, sempre aceitáveis como conhecidos. Muito bem, disse N. Sou com certeza orgulhosa, orgulhosa demais para apreciar uma boa acolhida que depende tão completamente do lugar. Adoro a sua indignação, disse o Sr. Elliot. É muito natural, mas você está em Bath e o objetivo é estabelecer-se aqui com todo o crédito e toda a dignidade que Sir Walter Elliot merece. Você diz que é orgulhosa, diz que eu sou orgulhoso. Eu sei, e não gostaria de achar que não o sou, pois o nosso orgulho, se investigado, teria o mesmo objetivo, sem dúvida, embora o tipo possa parecer um pouco diferente. De uma coisa, minha querida prima, tenho certeza, prosseguiu ele em voz mais baixa, embora não houvesse mais ninguém na sala. De uma coisa tenho certeza, devemos ter os mesmos sentimentos, devemos sentir que todo aquele que, sendo igual ou superior a seu pai, se somar à companhia dele, pode ser útil para afastar de seus pensamentos os que lhes são inferiores. Enquanto falava, ele olhava para a cadeira que a senhora Clay tinha ocupado pouco antes, explicação suficiente do que queria dizer. E embora Anne não acreditasse que tivesse o mesmo tipo de orgulho,
estava satisfeita com o fato de ele não gostar da senhora Clay, e sua consciência admitia que, com vistas a derrotá-la, o desejo dele de ajudar o pai a ampliar seu círculo de amizades era mais do que desculpável.